Bom, e depois de juntarmos toda aquela documentação, finalmente enviamos nossa petição pelos correios para a USCIS. A sensação era de missão cumprida. Finalmente vencemos mais uma etapa. Mas esse não era o fim do processo. Ainda tínhamos um desafio muito grande pela frente, que era a entrevista do Green Card. Embora eu já tivesse feito uma entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro pelo visto K1, sabíamos que a entrevista aqui nos Estados Unidos para o Green Card seria muito mais desafiadora. É muito comum ouvir depoimentos de pessoas que passaram por essa entrevista e ficaram muito nervosas. Não deixa de ser um momento de muita tensão, porque nessa entrevista você vai estar sendo perguntada sobre toda a sua história, desde o momento em que você conheceu o seu esposo até os dias atuais. Muitas perguntas serão feitas. Mas vamos lá. Chegamos até aqui e falta pouco para terminar. Eu me sentia preparada para esse momento. Na minha vida, as coisas nunca foram fáceis. Sempre precisei lutar muito pelo que eu queria e enfrentar vários desafios. E todas essas experiências tiveram um impacto muito positivo na minha vida, fazendo de mim uma mulher mais forte e me ajudando a me tornar uma mulher mais resistente diante de todos os desafios e adversidades que a vida oferece. Já ouviu aquela história sobre a palmeira? Que o vento sopra, a palmeira se dobra, mas não se quebra, devido à sua estrutura flexível e fortes raízes que lhe permitem resistir a ventos fortes sem romper. E essa característica faz com que ela seja um símbolo de resiliência e flexibilidade, tanto na natureza como em nossas vidas, representando a capacidade de enfrentar dificuldades e permanecendo de pé. E que sejamos então como a palmeira. Eu tenho aprendido que os desafios não vêm para nos parar, mas sim para nos fortalecer. Portanto, respire fundo e siga em frente. Por mais difíceis que as coisas possam parecer, lembre-se que você já venceu dias em que achou que não iria aguentar. Então não pare. Cada passo é uma vitória. E o que hoje parece impossível, amanhã será o seu orgulho. Lá na frente, quando olhar para trás, você irá se orgulhar de não ter desistido. Lembre-se que Deus está no controle de tudo e que com Ele somos mais do que vencedores. Não apresse o processo, deixe que Deus faça o que precisa ser feito e pense que o melhor ainda está por vir. E se você tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. Essa primeira carta da imigração era um agendamento para colher as digitais e tirar a foto para o Green Card. E aí nós fomos até o local indicado no dia e horário agendados. For an eternity, let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high, keeps me high.
Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme tê-los aqui comigo. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é o vídeo onde eu falo sobre a tão esperada entrevista do Green Card. É um momento muito esperado por todas essas pessoas que estão nesse processo de visto K1. Como vocês acompanharam aqui, não é um processo fácil. E, finalmente, esse vídeo é o desfecho de toda essa história, né, que vocês vêm acompanhando durante todo esse tempo. Como vocês acompanharam, depois que nós enviamos a nossa petição, nós começamos a receber as correspondências, né, que vinha da USCIS. E ali eles iam nos dando direções dos próximos passos, o que fazer, aonde ir, né? E a primeira providência foi tirar a foto do Green Card e colher as digitais. E assim eu fui recebendo as correspondências até que chegou o dia em que eu recebi a minha correspondência com a data e horário e o local aonde eu deveria comparecer para a entrevista. A minha entrevista foi marcada para o dia 6 de maio de 2025, às 2h10 da tarde. E nós fomos e chegamos com 30 minutos de antecedência. Além de toda a documentação que nós já havíamos enviado desde o início do processo, como vocês vêm acompanhando, nessa carta que nós recebemos com o dia, o horário e o local da entrevista, vem acompanhada de uma série de documentos, uma lista, para que nós levarmos no dia da entrevista. E assim nós acompanhamos todos os documentos que estão aqui, separamos uma pasta e levamos tudo, inclusive fotos, né, do nosso relacionamento, fotos com a família dele, fotos com amigos. Tudo isso, gente, é muito importante e conta muito. Então, minha entrevista estava marcada para as 2h10. Nós chegamos com 30 minutos de antecedência. E é claro que não tem como não estar nervosa nesse momento, né? O depoimento que eu ouvi de outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, todas falam, fiquei muito nervosa. Gente, chegando na USCIS, eu falei, gente, eu ouço falar nesse nome há tanto tempo, né? Quando eu ainda estava no Rio e agora finalmente eu estou aqui. Então, assim, é muito emocionante, né? E não poderia ser diferente, a segurança lá é muito rigorosa. Então, assim que a gente chega, a gente passa por um detector, né? Você precisa tirar todos os seus acessórios, relógio, aliança, brinco, todas essas coisas todas. E aí, você coloca tudo numa cesta, né, para passar pela esteira, sua bolsa, telefone, tira os calçados, né, e aí você passa por aquele sistema de segurança. Feito isso, você pega seus pertences, calça seu calçado, né, e se dirige a um guichê, aonde você vai levar a carta que você recebeu com a data e os horários marcados. E aí, eles vão te dar uma senha, né, e tirar uma foto sua, e você vai aguardar ser chamada para a entrevista. É um momento, assim, gente, crucial. Mas, enfim, vamos lá. Né, já chegamos até aqui, então agora vamos finalizar logo esse momento. E aí, chamaram meu nome. Aí fomos eu e Steve, nos dirigimos, né, até o local onde eu fui chamada. E aí, um funcionário da USCIS nos acompanha até a sala do entrevistador. Né? E aí, gente, a gente respira, né? Vamos lá. E aí entramos na sala, né? O entrevistador, até muito simpático, nos cumprimentou e me perguntou: Luciana, você prefere que a entrevista seja feita em inglês ou português? Eu falei, pode ser em inglês. Ele falou, tudo bem.
E aí a primeira pergunta que ele fez foi: quando eu conheci Steve, em que ano e como foi? E aí eu tava muito nervosa, né? E ainda por cima sendo entrevistada em inglês. Gente, mas vamos lá. Né? Aí, mesmo com toda a dificuldade, eu parei para pensar, né? Me lembrei, falei. Ok. E aí, o que ele me perguntou em seguida foi: quanto é a conta de água? Aí eu falei, fiquei assim, né? Me bateu um desespero, porque eu não fazia a menor noção. Quem paga as contas é Steve, então eu não fazia menor noção, eu não tinha nem menor noção, né, de quanto era. E aí eu lembrei que Steve tinha me falado, quando eu cheguei, me mostrou uma conta d'água, assim, por mostrar, né? A gente conversando sobre as contas, ele me mostrou, mas eu não gravei, assim, o valor. E aí eu falei, aí fiquei tentando lembrar, assim, né, tentando adivinhar. Aí, como eu vi que eu não tinha essa certeza, eu virei pro lado, estive sentado ao meu lado, né? E aí perguntei, quanto que é mesmo a conta de água? Na hora, ele olhando pra frente, falou, nem olhou pra mim. Ele falou, se você não sabe, fala que você não sabe. Aí foi como se uma luz, plim, tivesse despertado. Eu falei, nós não podemos nos comunicar. Gente, foi um furo, né? Eu não posso fazer perguntas a ele, nem ele a mim. Nós não podemos nos comunicar, somente responder as perguntas, né, que o entrevistador estava fazendo. E aí eu me toquei e falei, gente, que furo. Pronto, dali pra frente, aquilo foi assim, um alívio para mim. Foi ótimo o Steve ter me falado aquilo, porque na minha cabeça eu tinha que dar resposta para todas as perguntas. E na verdade, se eu não sei, né? E foi ótimo essa dica que ele me deu. Eu falei, tá. E aí ele perguntou novamente, você sabe o valor? Eu falei, não, eu não sei, porque é ele que cuida das dívidas, ele que paga, eu não trabalho, então ele assume toda essa responsabilidade. Passou. E uma coisa que eu esqueci de falar também, gente, é que o entrevistador posiciona a câmera direcionada pra gente, né? E aí ele fala, vocês estarão sendo gravadas. Então isso também assim me deixou um pouquinho desconfortável. Mas não tem jeito, tem que ser, né? Então, vamos lá. E aí ele continuou perguntando, e quanto é a conta da internet? Eu falei, eu não sei. Né? E aí ele perguntou sobre outras contas, eu falei, não sei, porque é ele que assume a responsabilidade das contas, ele que administra essa parte. Ele, tudo bem. E aí, gente, é assim, foram muitas perguntas. Eu já tinha assistido alguns vídeos sobre entrevistas de Green Card, né? E algumas pessoas diziam que não foram muitas perguntas, né? Não precisou responder a muitas perguntas. E aí eu tinha essa noção, falei, de repente não vai ser tanta coisa assim. Gente, mas aí ele começou a perguntar datas, quando a gente se encontrou, o que nós fizemos a partir do primeiro momento que a gente se encontrou, onde foi, e depois que a gente se encontrou, o que aconteceu. Tá, aí eu fui falando e ele, depois disso que aconteceu, e depois o que vocês fizeram, e no dia seguinte o que vocês fizeram, e assim ele foi fazendo uma série de perguntas. Até que chegou um momento, ele pediu, Luciana, você pode deixar sua bolsa aqui, você e Steve me acompanhem, por favor. Aí nós o acompanhamos, né, e um corredor enorme, e nós fomos acompanhando. Chegou lá no finalzinho do corredor, aí ele falou para Steve, agora você espera aqui e Luciana, você volta comigo. Eu falei, tá bom. E aí Steve ficou, ele fechou a porta e eu voltei com ele, todo aquele corredor.
Aí ele falou, eu tô te sentindo um pouco nervosa, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele falou, então por que você tá nervosa? Eu falei, é porque inglês não é a minha língua. Então eu, fico um pouquinho nervosa, mas eu tô bem. Aí ele falou, você quer mudar para português? Eu falei, não, podemos continuar. Aí, gente, na hora me passou assim, um filme na cabeça. Eu falei, gente, todo esse trabalho que nós tivemos até aqui, todo esse processo de visto, nós lutamos tanto para chegar até aqui, eu não posso jogar tudo por água abaixo, eu não posso ter nadado para morrer na praia. Aí eu dei uma respirada, respirei fundo e falei, não, agora eu tô preparada. Aí voltamos para a sala, sentei novamente e ele recomeçou a entrevista e continuou. Gente, e aí foi um bombardeio de perguntas, uma atrás da outra. Eu não sei se porque ele sentiu um certo nervosismo, percebeu que eu fiquei nervosa, mas era uma pergunta atrás da outra. Tipo, ele me perguntou, o que vocês comeram hoje no café da manhã? Aí eu falei que eu tinha preparado uma refeição para Steve. Eu falei, olha, para ele eu preparei linguiça cebolada com ovos e um pão tostado. E você? O que você comeu no café da manhã? Eu falei, bom, eu ia comer cereal, mas aí eu mudei de ideia e resolvi fazer um oatmeal. Oatmeal é uma aveia, onde você coloca, tem até um vídeo no canal, você coloca nozes, frutas, eu costumo botar o creme de leite, e aí falei com ele o preparo do meu café da manhã, como foi. Aí ele, tá, saudável, muito bom, Aí continuou, e ontem à noite, o que vocês jantaram? Aí eu falei, eu tinha feito um arroz com quiabo, e o Steve fez uma costela, porque ele faz uma costela deliciosa. Aí ele, muito bom. E aí, então, vocês comeram arroz com quiabo e costela? Eu falei, sim, arroz com quiabo e costela. E aí ele perguntou, e o que vocês fizeram enquanto vocês jantavam? Eu falei, nós assistíamos vídeo no YouTube. Ok. E o que vocês estavam assistindo? Eu falei, vídeos de marcenaria. Porque como ele está construindo os nossos armários da cozinha, então ele está aprendendo muito sobre isso e a gente costuma assistir muitos vídeos voltados para esse tipo de trabalho. Aí ele, tá, ok. E depois que vocês assistiram o vídeo no YouTube, o que vocês fizeram? Eu falei, bom, ele voltou para o basement, que é o porão, para fazer os trabalhos de marcenaria, e eu fui dar uma organizada na casa. Ele, ok. E aí ele perguntou, vocês têm animais? Eu falei, sim. Que tipo de animal? Um cachorro. É macho ou fêmea? Macha. Macho ou fêmea? Macho. E qual a cor do cachorro? Eu falei, preto e branco. Ele é todo branco com umas marcas, umas manchas pretas. Ok, e qual o nome do cachorro? Bugsy. Ok. E quem mais mora na casa com vocês? Não, ele perguntou, ele tem filhos? Eu falei, sim. E qual o nome dos filhos? Aí eu falei. Qual a idade? Eu falei. E aonde eles moram? Moram com vocês? Eu falei, não. E em que cidade eles moram? Aí eu falei. E assim, gente, foi uma pergunta atrás da outra, o que nós fizemos no Natal? Qual foi o presente que eu dei para ele no Natal? E qual foi o presente que ele me deu? Qual foi o presente que eu dei para ele no Dia dos Namorados? E qual foi o presente que ele me deu? E o que nós fizemos? Descreve para mim o seu Dia dos Namorados. Como foi o Dia dos Namorados? Inclusive, também tem um vídeo no canal. Aí eu fui falando tudo que eu fiz naquele dia, que eu limpei a casa, organizei a casa, e enquanto isso Steve trabalhava, e depois que ele terminou de trabalhar, nós fomos a uma madeireira, compramos as madeiras, de uma madeireira nós fomos para outra, paramos para lanchar, fomos ao supermercado, e depois fomos a uma outra loja comprar falei que fui comprar, fomos à loja comprar uma ferramenta que eu dei de presente para ele, e fui descrevendo o nosso Dia dos Namorados. E aí ele perguntou,
o que nós fizemos no Natal, o que nós fizemos no Ano Novo. E aí eu falei que nós passamos com a mãe dele o Ano Novo. E aí, o que vocês fizeram lá com a mãe dele? E depois que vocês saíram da casa da mãe dele, o que vocês fizeram? Né? E, gente, era uma pergunta atrás da outra. Mas, graças a Deus, eu lembrava, né, tudo que a gente tinha feito nessas datas especiais. E no dia do casamento, quem foi ao seu casamento? Aí eu falei quem tinha ido, aonde foi? Eu falei aonde tinha ido, onde tinha sido o casamento e o que vocês fizeram depois do casamento. Aí eu falei o que nós fizemos, né, como foi a nossa comemoração e o nome da cidade aonde foi o casamento, né? E assim, se eu tenho filhos, como foi o encontro dele com meus filhos, perguntou sobre os meus pais, a minha família no Brasil, se a minha família veio para o meu casamento. Gente, mas foram tantas perguntas que eu agora aqui eu não vou conseguir lembrar todas. Inclusive, ele me perguntou, Luciana, quando você deita na sua cama, olhando para o teto, qual lado da cama você dorme? Até isso. Gente, mas era assim, sabe? Uma variedade de perguntas, né? E aí foi perguntando, aonde é o trabalho de Steve, né? E aí, quando eles fazem esses tipos de pergunta, ele já estudou a nossa vida, porque todas essas documentações que nós vamos enviando, né, toda essa documentação, todas essas informações, eles montam a nossa história. E quando nós vamos para essa entrevista, na verdade, eles já sabem de tudo, né? Aí ele perguntou quantos cômodos tinha na casa, quem morava na casa, aonde é o trabalho dele, né? E Steve trabalha home office, então ele já sabia disso, mas ele pediu o endereço do trabalho. Então, o tempo todo eles vão fazendo perguntas de forma que eles possam ver se você entra em contradição. Às vezes eles vão te perguntar alguma coisa e mais lá na frente ele faz a mesma pergunta, mas de forma diferente, para ver se você vai se contradizer. Mas assim, eu fiquei muito feliz, porque todas as perguntas que ele me fez, com exceto em relação às contas, eu soube responder, né? Eu respondi tudo assim, tranquilamente, dando detalhes. Eu passei aquele nervosismo que eu tava, depois que ele falou pra mim, eu tô te sentindo nervosa, eu falei, não, eu tenho que... Respirei fundo e fui. E aí fui, pum, 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 respondendo uma atrás da outra. Ele me sentiu super confortável. E aí ele me perguntava, e quando eu falava, ele é mesmo, nossa, que legal. Nossa, que saudável. E aí, assim, eu já estava super à vontade. Respondi, mas foram muitas perguntas do nosso relacionamento, né? E aí... Esse é o cuidado que nós temos que ter, porque ele pergunta e depois mais na frente ele vai fazer a mesma pergunta de forma diferente para ver se você vai entrar em contradição. E depois disso, ele me acompanhou, ótimo, Luciana, você pode deixar os documentos aqui, deixa todos os documentos que você trouxe, né? Eu entreguei para ele a documentação. Ele falou, agora você pega a sua bolsa e me acompanha. Eu falei, tá bom. Aí deixei os documentos, peguei a bolsa, né? Saí, acompanhei. E aí seguimos aquele corredor novamente, um corredor enorme, né? Aí ele chamou o Steve entrou, eu não podia olhar para Steve. Eu saí e Steve entrou. Aí ele falou, agora você aguarda aqui que eu vou conversar com ele. Falei, tá bom. Aí eu dei aquela respirada. Aí Steve entrou e eu fiquei lá. Eu falei, ai meu Deus, abençoe que dê tudo certo. E aí passou um tempo, né? Steve veio.
E aí falou, vocês agora estão liberados e aguardar que chegará uma correspondência na residência de vocês. Eu agradecemos e voltamos para casa. No carro, a gente ria tanto, mas a gente ria tanto porque Steve me contou as perguntas que ele fez para ele e era basicamente as mesmas perguntas que ele fez para mim, sendo que eu fui mais detalhista. E homem, vocês sabem como é, né? Homem não se prende muito a detalhes. E Steve disse que ele falou assim: o que você deu para ela no dia dos namorados? Ele tinha me dado um tablet e uma caixa de bombom. Mas ele disse que falou assim, eu dei pra ela, acho que foi um tablet. Eu dei um tablet. Mas ele não falou da caixa de bombom. Mas em momento algum a gente se contradizia, né? Eram sempre as mesmas respostas. E aí chegou uma hora que ele perguntou pra Steve o que ele tinha me dado no Natal de presente. A Steve disse que o que eu dei para ela no Natal? Eu acho que eu dei uma penteadeira para ela. Aí exatamente a mesma resposta que eu tinha dado. Então, independente dele ter a resposta ali na hora, concreta ou não, quando ele respondia, ele falava, eu acho que foi, mas ele respondia a mesma coisa que eu tinha respondido. Isso ajudou muito, né? Então ele viu a nossa intimidade, o nosso grau de intimidade, porque nós respondemos as mesmas coisas, o que nós comemos no dia anterior, o que nós fizemos no dia anterior, a nossa janta, o nosso café da manhã naquele dia. Tudo o que nós respondemos as mesmas coisas. Então, assim, nos saímos muito bem na entrevista e eu fiquei muito feliz, é claro. E assim foi a nossa experiência na entrevista para o Green Card. Então, gente, a verdade tá com a gente. Então, a gente não precisa, né, se desesperar. Nervosa, é claro. Todo mundo fica. É normal, é natural ficar nervosa. Mas lembrando que a verdade está com a gente. E por mais que sejam muitas perguntas e eles tentam nos confundir, porque existem muitas fraudes. E eles precisam detectar o que é fraude e o que não é. Mas se você está dizendo a verdade, vai com seu coração em paz, que vai dar tudo certo. Então, gente, essa foi a minha experiência para a entrevista do Green Card, né? Que é aquela entrevista que todos ficam assim com medo, mas vai tranquilo, tá? Procurem ter o máximo de intimidade possível com seu noivo, com seu esposo, vão se conhecendo no decorrer desse processo e na hora vocês têm tudo a favor de vocês. A verdade está com vocês. E aí não tem como não dar certo, né? Eu deixo aqui, né, essa experiência, compartilho com vocês e espero que tenha ajudado, tá? Todo mundo tem, né? É a entrevista do Green Card. E sim, é uma coisa que apavora, deixa a gente nervosa sim, mas no final dá tudo certo. Algumas pessoas levam advogado e intérprete. Eu não precisei. Graças a Deus eu consegui desenvolver bem o meu inglês, respondi todas as perguntas, entendi tudo que me foi perguntado e não precisei. Mas se você precisar, você pode levar intérprete e advogado, tá? Isso fica a critério do casal. Eu e Steve conseguimos manusear tudo direitinho, conseguimos resolver toda a documentação, então a gente não precisou. Mas caso você precise, eles te permitem fazer isso, tá bom? E espero que eu tenha ajudado e desejo muita sorte a todos vocês. Depois da entrevista, Steve me falava para olhar a caixinha do correio todos os dias, porque a nossa resposta viria pelo correio.
Nesse dia nós chegamos em casa, eu peguei as correspondências e passei para ele verificar se tinha chegado alguma coisa da imigração. Ele verificou as correspondências, mas não viu nada da imigração e colocou as correspondências na cozinha. Mas eu não me conformei e eu falei, deixa eu dar mais uma olhadinha, porque vai que passou alguma carta sem ele ver. Gente, quando eu vi aquele envelope da imigração, eu falei, será que é o que eu tô pensando? E aí eu peguei e fui abrindo com aquela ansiedade. E conforme eu ia poupando o envelope, eu senti um cartão. Eu falei, será que é o que eu tô pensando? Meu green card! Era tanta emoção, eu queria gritar, eu queria chorar, eu queria pular, eu queria rir, tudo ao mesmo tempo. Ali estava o resultado da nossa luta durante todos esses meses, o nosso trabalho inconstante, a nossa determinação, o nosso foco. Não dá para explicar tamanha emoção. E eu não falei nada para Steve de imediato. Deixei que ele viesse na cozinha e fiz uma cara assim de triste. All right, I'll be in the... What's wrong with you? What did I do now? What happened? Oh shit! I'm not doing it. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e por ter ficado comigo até aqui. Estávamos muito felizes. Valeu a pena todo o sacrifício, toda a dedicação, todo o esforço. A sensação de estar legal, com minha documentação em dia, saber que eu posso viajar, que eu posso trabalhar, que eu não tenho mais as preocupações que eu tinha antes, é maravilhosa. Temos ainda nossas metas, nossos objetivos e agora podemos dar continuidade aos nossos planos. Sou muito grata a Deus por tornar o que parecia impossível, possível. Sem Ele, nada disso teria acontecido. Acredito que tenhamos nos saído muito bem na entrevista, porque nossa resposta foi muito rápida. Meu green card chegou em 22 dias. Até isso foi uma bênção do Senhor, porque normalmente demora muito mais. Eu tenho muitas razões para agradecer a Deus.